Iniciamos a gravação. Senhoras e senhores, bem-vindos de volta ao nosso curso de preparação para certificação PMP e CAPM da 3PTA Project Management de Salvador. Estamos hoje aqui com o segundo módulo, segundo bloco, sobre ética e responsabilidade profissional. No primeiro módulo abordamos o próprio Código de Ética e Responsabilidade Profissional do PMI e a estrutura que o PMI utiliza por trás disso. Mostramos que questões de ética dentro do PMI são assunto de Chief Executive Officer, são assunto de mais alto nível. O PMI toma isso muito a sério. É um dos motivos também porque eu me sinto tão à vontade de gastar tanto tempo aqui como voluntário no PMI, porque tenho certeza que eu estou investindo em algo que vai ser duradouro. Né? Quando você tem empresas, vamos dizer, um pouquinho espertas, eles às vezes têm um crescimento muito rápido, mas você sabe também que de médio prazo eles vão desaparecer. Empresas que realmente se baseiam numa estrutura tão sólida de responsabilidade social, de responsabilidade profissional, de ética, eles tipicamente têm uma chance muito maior de sobreviver de longo prazo. Terminamos ontem com competência cultural, comunidade global, projetos multinacionais, equipes multiculturais, a necessidade de desenvolver sensibilidade para as diferenças. Esse, a princípio, é o primeiro passo ao tentar desenvolver competência cultural. E isso, a princípio, é uma coisa necessaríssima para nós aqui no Brasil, independente do projeto onde você está, porque você não precisa nem ter pessoas de outros países envolvidos aqui no Brasil. Seja onde você está, você sempre vai ter equipes multiculturais, seja em questões religiosas. Acho que tem poucos países onde as igrejas evangélicas estão tão presentes como aqui no Brasil, ou seja, em questões de diferenças de culturas ligadas à geografia. Você só, por exemplo, pegar um pernambucano e um baiano, você já tem duas culturas totalmente distintas. Agora imagina, a coisa começa a se estender mais ainda. Né? O Brasil realmente é um grande caldeirão cultural, que é uma das coisas mais fantásticas que existe neste país. Estas diferenças culturais, eles vão se mostrar, claro, idioma, né? Uh, eu hoje entendo muito bem porque meu pai sempre me falava, cada idioma que você aprenda vale mais ou menos 1 milhão em renda que você vai ter durante a sua vida. Né? Meu pai era tradutor simultâneo para 6 diferentes idiomas, falava 24 idiomas, e nos últimos anos da vida dele ainda começou a aprender russo e chinês, aí 24 idiomas e 16 dialetos africanos ainda. Ele trabalhava junto ao governo europeu, em Luxemburgo. Né? E Luxemburgo, como é um país pequeno, lá as pessoas já saem normalmente da escola falando
Dentro disso, na Europa, é muito mais importante também que você tenha um idioma, vamos dizer, geral, um idioma global, que seria nesse caso o inglês. Esse é um dos grandes problemas que nós temos muitas vezes com Oi, desculpem. Estava com dificuldade aqui. Bom, e, eles, para eles é uma coisa que entra muito, muito dificilmente na cabeça deles, que aqui no Brasil você tem profissionais de mais alto gabarito que não falam inglês. Né? Para eles, se alguém não sabe falar inglês, então o cara não é um profissional. Né? Eu me lembro, em 2006, eu participei de uma reunião junto com Gregory Balistreu, onde se discutava a tradução dos PMBOKs para outros idiomas. E o pessoal do Canadá francês pediu que fosse feita uma tradução para francês, especificamente do Canadá. E o Gregory teve uma crise nervosa lá na frente. Ele tinha acabado de chegar à Europa depois de 14 horas de viagem, então estava super cansado. E teve uma crise nervosa, começando a gritar com todo mundo. Disse que, a princípio, para ele era um absurdo que o PMBOK tinha sido traduzido, que o PMBOK para ele só precisava existir em inglês, porque quem não sabia falar inglês também não precisava do PMBOK, porque nem teria nem as menores condições de ser um gerente de projeto. Tá? Então você tem aqui não só a diferença pelo idioma, mas também a diferença pela percepção da importância de falar outros idiomas. Tá? Realmente, para o pessoal, eu sempre tenho lá uma trabalho, uma briga, como nós somos amigos americanos e europeus, de fazer eles entender que pessoas daqui da América Latina que não falam inglês, que isso não necessariamente desqualifica eles como profissionais, que simplesmente temos aqui uma outra situação geográfica, que nós temos aqui uma outra estrutura, né? Que aqui o inglês não tem a mesma importância como tem para eles por aí. Né? Linguagem corporal, a gente já conversou sobre isso, não é? Se você vai para um país asiático, mostrar a sola do sapato para alguém é uma ofensa imensa. Né? Aqui no Brasil, a famosa figa, não é? O polegar entre os dedos significa sorte. Na Europa, essa é a forma mais vulgar, mais ordinária de chamar alguém para coitus, para uma interação sexual. A prostituta por trás da estação do trem, ela chama dessa forma os caras que passam de carro aí na frente dela. Então imagina, quando eu cheguei a primeira vez no Brasil, eu vi um monte de figa na loja. Para mim, figa tinha um significado totalmente diferente. Né? Quando eu vi aí a primeira menina de 12 anos em Recife, com a figa no pescoço, eu disse, pelo amor de Deus, aqui até a prostituta Mirim está usando crachá no pescoço. Né? Então vocês podem ver que realmente que linguagem corporal, que essas pequenas coisas podem criar alguns tremendos mal entendimentos. Né? Práticas de negociação, exemplo, negocia com orientais, para eles é muito mais importante manter o rosto, manter a imagem na frente de terceiros do que para nós aqui. Né? Eles são muito mais institucionais. Eles podem falar perfeitamente português, eles sempre vêm com tradutor, sempre vão fingir que eles não falam português. Né? Práticas de compras, de aquisição, sistemas monetários. Aqui o Brasil é especialista nisso. O Brasil passou nos últimos 20 anos por tantos diferentes sistemas monetários.
câmbio flutuante, câmbio fixo, era até um tempo ilegal ter ou trocar dinheiro para moeda estrangeira, né? Então você tem também muitas diferenças aqui. Ritmo de vida, né? Eu me lembro quando estava a primeira vez na África, no Quênia, eu estava lá com os americanos e os caras estavam ficando malucos, os africanos andando naquele ritmo bem baiano, né? E os africanos querendo impor o seu ritmo de trabalho, o seu ritmo de vida. E mais ou menos 2 horas da tarde, os africanos continuaram trabalhando no seu ritmo bem baiano. E os americanos estavam jogando no canto e morrendo de calor, porque lá estava fazendo os 45, 46 graus de temperatura, extremamente seco. Então, o ritmo de vida de cada povo tem tipicamente um vínculo direto com as condições climáticas que existem lá. Então é uma coisa muito boa também de respeitar isso das outras pessoas. Tá? E uma coisa que realmente é terrível é o time lag. Time lag é o que você sofre do fuso horário. Por exemplo, quando eu viajei agora para o congresso em Vancouver, Vancouver é, se não me engano, 5 ou 6 horas por trás do Brasil. Quer dizer, eu chegava lá, para mim era 10 horas da noite, para eles era 5 horas da tarde. 4 ou 5 horas da tarde. Né? Quando estava lá 10 horas da noite, o pessoal começava de ir para a festa. Para mim já era 3, 4 horas da madrugada. Né? Então isso gera realmente uns trabalhos. Eu normalmente, a minha estratégia hoje é ou eu fico no máximo 2 ou 3 dias, porque esse período o organismo ainda consiga superar essa diferença, ou eu fico logo para 2 semanas, porque depois de 2, 3 dias, tipicamente eu começo a ficar com dor de barriga, fico com tonturas, e quando o organismo começa a se adaptar à nova zona horária, quando o seu relógio interno começa a mudar, né? E você começa realmente a associar os horários daquela zona onde você está com os seus horários de levantar, tomar café, tomar banho e ir para dormir. Né? Então, time lag é um tremendo problemão. Né? Eu tive um tempinho quando eu trabalhava mais intensamente no mercado internacional, onde às vezes eu estava em 4 dias em 5 diferentes países, com 10, 12 horas de fuso horário. Então, gente, isso foi um tremendo estresse para o organismo, ao ponto que durante esse período eu peguei 2 vezes uma úlcera, passei em seguinte 4 semanas, 5 semanas em sanatório para me recuperar da úlcera. Foi muito, muito estressante. Né? Outras diferenças que você também vai perceber é estilo gerencial. Mas aí, mais uma vez, aqui no Brasil não precisamos nem sair de Salvador. Você só precisa trabalhar numa Medicare, numa Intersystem, num hospital português. São 3 perfis totalmente diferentes. Você só precisa trabalhar numa Petrobras, numa Braskem ou numa WBS. Né? São 3 perfis totalmente diferentes de gestão. Né? Eu, particularmente, eu sou um grande fã da gestão do TEO, né, do sistema desenvolvido pela Odebrecht. É muito, muito bom, onde eles tentam transformar, buscam transformar os colaboradores em empreendedores. Quer dizer, cada um tem seu plano anual, e dentro do plano anual tem metas de produtividade e de metas onde ele ganha bonificação se ele consiga melhorar a produtividade da organização. Né? Outra coisa muito interessante no sistema do TEO, usado por exemplo também lá na Braskem, é a partir do primeiro dia da sua atuação, você já tem dentro do seu plano anual, no seu PA, a função de desenvolver o seu sucessor.
Né? Eu tenho para ser um amigo, está hoje como gerente da área de desenvolvimento e de projetos na Braskem. Ele ocupou esse cargo em 2004, mais ou menos. Desde 2004 ele está capacitando o seu sucessor, mas ninguém pensa nem sequer de substituí-lo. Né? Mas quando ele tira férias ou quando ele fica doente, tem alguém lá pronto para assumir o cargo dele. Né? Então é um sistema que funciona muito, muito bem. Né? Evita que a empresa sofre quando alguém se torna temporariamente indisponível. Né? Isso às vezes tem impactos muito dolorosos. Né? Riscos específicos, claro que cada região, cada cultura, cada país tem os seus riscos específicos, não é? O que vocês acham? Me digam aqui um risco específico da Bahia, um risco específico de São Paulo e um risco específico do Amazonas. Vamos lá, gente. Trazemos um pouquinho aqui para a atividade. Senhoras e senhores, estão me ouvindo? Três riscos específicos. Um para a Bahia, um para São Paulo e um para Amazonas. A minha ideia é que você escreva Bahia, dois pontos, um risco específico. São Paulo, dois pontos, um risco específico realmente impactante, principalmente em São Paulo. E Amazonas, um risco específico para Amazonas. Para mostrar que vocês entenderam que realmente existem riscos que são mais impactantes em determinadas regiões. Muito bem. Rafael. Malária, não é? O que seria um risco específico daqui da Bahia? Muito, muito bem. Ah, gostei. Diga, Sandra, o que você não entendeu. Gente, eu vou desabilitar o chat aqui. Começam a falar pelo microfone. Deixa de dar preguiça aqui. Não, Rafael, não só risco no sentido de ameaça de faltar ao trabalho. Carnaval também como uma ferramenta de equilíbrio emocional, de higiene mental, como uma coisa que melhora a produtividade dos baianos, porque eles têm um período onde eles realmente podem se aliviar de todo o seu estresse. Né? Juliana falando. Bom, Bahia teria outros riscos. Por exemplo, uma outra possibilidade que eu tinha em mente era Bahia, falta de água, São Paulo, enchentes, Amazonas, malária. Aí eu estava igual a Rafael. Né? Oi, Fernanda falando. Ou, por exemplo, Bahia,
O Salvador, Praias Belas, por perto. Lembra riscos por Ainda não. Flávia ligou pra mim hoje de manhã, só que eu não podia ir de manhã, só podia ir de Praias tarde. Belas muito longe, quer dizer, câmera não tava lá de tarde, absurdos de engarrafamentos. E Amazonas, maravilhosos banhos no Rio, com alto risco de jacaré e de piranhas, não é? Oi, boa noite. É meu headset. Conseguiu me ouvir? O risco aqui na Bahia, a estrutura salarial como oportunidade para o empresariado. Salários são muito, muito baixos aqui. Do outro lado, aqui na Bahia também é um risco, indisponibilidade de recursos qualificados, porque a maioria dos recursos qualificados vai para o sul, né? Já em São Paulo, como risco, de novo, como oportunidade, facilidade de encontrar recursos capacitados. Sim, veio aqui perto para falar no microfone também. Ok, pessoal? Tá todo mundo ainda aqui? Eu só vejo aqui Rafael e Sandra. Juliana, ok. João Paulo, ok. Gente, vamos testar o microfone rapidinho de cada um. Cada um fala uma coisa no microfone, por favor. Fala aí, filha. Oi. Ana Paula ganhou o headset dela também, então ela agora tem um headset com microfone aí. Tá melhorzinho agora? Fala aí, Ana Paula. Essa agora é Juliana. Ok. Padrões de qualidade, obviamente muito distintos, dependendo do país onde você está. Tá? Padrões de qualidade, para que na Alemanha, tipicamente muito mais alto do que aqui no Brasil. Tá? Até aqui no Brasil, uma coisa que eu sempre boto a mão na cabeça, você tem empresas que têm um faturamento de em cima de 1, 2 milhões por mês, que empregam 60, 80 funcionários que trabalham em áreas críticas e que não têm. Ana Paula, eu não recebi o seu e-mail. Que não tem um departamento de qualidade. Né? Eu acho uma coisa tão importante, né, que a empresa tem realmente um departamento de qualidade que define os processos. Né? Uma empresa familiar com 2, 3 funcionários pode funcionar a partir de processos inerentes das pessoas. Mas quando você está com 10, 12 pessoas, isso já não é mais possível. Né? Ana Paula, eu não recebeu aqui. Né? É porque eu fiz um e-mail pra Ave Maria. Gerard, eu fiz um e-mail pra marcar com a turma pra estudar, ó, simulado. Que ótimo, maravilhoso. Excelente ideia. Bom, sistemas governamentais, claro, também, muito diferentes, país para país, não é? Sistema em nível educacional. Essa é uma das coisas onde aqui no Brasil precisamos realmente fazer ainda muita coisa, né? Acho que nós estamos hoje num conjunto de 64 países, estamos entre os 4 países com pior resultado. Né? E isso não é porque falta cérebro, porque falta inteligência para o brasileiro. Né? Nós temos hoje muitos brasileiros estudando fora do país, com muito êxito. Né? O problema é realmente o nosso sistema escolar, que foi totalmente detonado. Né?
Os salários são um absurdo, né? Em parte também com a abertura do mercado de trabalho para as mulheres. Até os 10 anos atrás, uma mulher inteligente, a princípio, só tinha um lugar para se realizar, que era virar professora. A partir do momento quando o mercado se abriu também para outras profissões, muitas dessas mulheres que antes optaram por ser professora, porque não tinha outra opção, procuraram outras opções. E aí faltou transformar a professora ou professor numa profissão mais, vamos dizer, atraente. Né? Claro que também temos aqui um grande problema com a esquerdização da escola. Crianças não são iguais. Né? Desculpe, mas isso é uma utopia. Né? Eu tenho um longo histórico anarquista esquerdista. Fui fundador do Partido dos Verdes, mas passar ao mal das crianças e dizer que todos eles são iguais não é o fato. Nós precisamos, se nós queremos estimular o desenvolvimento da inteligência no país, precisamos promover quem realmente tem capacidades especiais e precisamos buscar ajudar quem está menos favorecido. Né? Mas passar a mão em cima da cabeça de todo mundo e deixar todo mundo passar no ano, isso não pode acontecer. Né? Universidade, faculdade, tem que ser um refúgio para os 10, 15% mais inteligentes. Né? E não pode ser que hoje nas nossas faculdades você aprende nos primeiros 1 a 2 anos o que faz na Europa parte da preparação pré-universitária. Né? Cálculo integral, diferencial, cálculo matricial, etc. Isso aqui a gente faz na Alemanha no nono. Décimo primeiro, 12º ano da escola. Né? Se eu vejo que isso aqui só acontece na faculdade, está complicado. Né? Claro, tem também um grande aspecto aqui das faculdades particulares, que muitas vezes deixam de reprovar o aluno para não perder o aluno, o famoso pagou, passou. Né? Teve lá uma experiência que foi chocante. Nós estamos com uma vaga para a secretária, era a vaga da Tâmara, e eu botei um anúncio no jornal. É uma vaga de, a gente paga mais ou menos 1,1 salários, em torno de R$ 800 de salário para ela, CLT. E eu recebi nos primeiros 36 horas 800 currículos. Aí eu tranquei a caixa postal, descobriu que na caixa de spam tinha mais 400. Então eu tinha recebido 1.200 currículos para uma vaga de pouco mais que um salário. Analisando os currículos, eu percebi que desses currículos, mais ou menos 70% era nível superior concluído. E desses 1.200 currículos, mais ou menos 400, 450 eram de pessoas com pós-graduação concluída, se candidatando a uma vaga de 800, de pouco mais do que um salário né, na carteira assinada. Né. Bom, aí começamos de convidar as 20 pessoas para fazer teste e fazer uma dinâmica na empresa. Principalmente pessoas que estavam lá com formação secretariado de bilingue, trilingue da Católica, e também tinha um curso similar da UFBA, e se não me engano da UniFax. Principalmente esses três, se não me engano. E quando o pessoal chegou, a primeira coisa era uma pequena redação, descobriu que o meu português gringo, que você sabe é lamentável, era 2 vezes maior do que o português de cada uma delas. Bom, todo mundo estava lá no currículo como inglês avançado, né? Enfim, secretariado bilingue, trilingue, né? Então eu passei para eles um texto de inglês para traduzir para português, que é o mais fácil. É muito mais difícil traduzir de português para inglês. Né? Era um texto simples, nenhuma conseguir em 10 minutos passar a primeira frase. Quer dizer, todo mundo com inglês avançado no currículo, ninguém tinha nem sequer inglês básico. Ao ponto que eu contratei a Tamara. Tamara é uma amiga minha. Eu sempre comprei meu kit dos Filhos de Gandhi dela, o pai dela é diretor dos Filhos de Gandhi. E Tamara, pela formação, é enfermeira. Né? Mas ela, eu fiz com ela depois do tempo brincadeira o teste. Ela se saiu melhor no teste do que
aquelas pós-graduados em secretariado bi e trilingue. E quando eu vi isso, eu comecei a me perguntar o que eu preciso fazer para minha filha, para que ela não se perde nesse turbilhão. Está muito, muito, muito complicado o sistema e o nível educacional, ao ponto que eu, há mais do que um ano, tenho aqui, periodicamente, as maiores brigas com a mãe da minha filha, porque eu cheguei à conclusão que o único jeito é colocar ela no intercâmbio, que ela, a partir dos 12 anos, vai estudar durante 2 ou 3 anos na Europa. Que ela toparia, né? Mas a mãe dela, claro, aos 12 anos, mandar a filha sozinha para a Europa. Na Europa é uma coisa normal, né? Mas aqui no Brasil nem tanto. Então é ainda um problemão que nós temos aí pela frente. Né? E restrições de deslocamento, algo que aqui no Brasil, a princípio só temos hoje no Amazonas, mas também existe até aqui no Brasil ainda. Mas em outros países ainda existe isso de forma bem rigorosa. Vai para a Coreia do Sul, Coreia do Norte, vai para Campos Belos, vai para a China. Né? Na China, se você quer se deslocar fora de uma determinada área, você tem que ser acompanhado por seu dolmetsch, que seja o seu tradutor. Na verdade, é um cara da área de inteligência que te acompanha aí. E se eles te pegam cima daquele cara, você está na frente do tribunal por espionagem. Né? Então, as liberdades que nós temos hoje aqui, eles não são normais necessariamente para todas as pessoas. Quando eu veio para o Brasil, em 89, em novembro de 89, se derrubou o muro de Berlim. Até lá, por exemplo, na Alemanha Oriental, você não podia ir na Alemanha, se você morava na parte oriental de Berlim, você não podia ir visitar seus familiares na parte ocidental de Berlim. A primeira sempre pedia permissão, etc, etc. E não foi nada fácil de conseguir essas permissões. Muitas famílias, durante 10, 20 anos, tentaram se ver e nunca conseguiram as autorizações. Né? Para cruzar a fronteira. Então, realmente, tem aí algumas restrições muito fortes em algumas regiões do mundo. Né? Você tem as diferenças regionais, né? Como nós já falamos aqui, pega alguém daqui de Bahia, de Pernambuco, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. São realmente diferenças muito grandes. Né? Eu tenho até um videozinho que eu adorei, que eu coloquei no meu Face, dá uma olhadinha depois, sobre como as diferentes regiões reagem frente às diferentes temperaturas. Né? Muito, muito divertido. Você tem os diferentes grupos sociais. Né? Aqui no Brasil existe principalmente ainda uma grande discriminação a partir de grupos sociais. Você tem algumas religiões que se entendem dono da razão, e se tornando bastante radical lá. Então você tem lá também, às vezes, uma certo isolacionismo de grupos devido à sua religião. Você ainda hoje tem aqui no Brasil também fortemente um preconceito racial. Né? Aconteceu 6, 8 anos atrás em Recife, que uma advogada foi proibida de usar o elevador social num prédio, porque ela era de cor. Né? Mas mais grave, isso fica obviamente na Índia, como sistema de classes, né? Onde tem determinadas pessoas que nem sequer podem pisar na sua sombra, os chamados intocáveis. Se eles pisam na sua sombra, você está, a princípio, autorizado a matar o cara, né? Porque fez um afronto. Você tem ainda muita discriminação em cima do sexo, especialmente aqui nos países latino-americanos, países com a estrutura bastante machista, onde também gostaria de deixar bem claro, os maiores machistas são as mulheres, na verdade, né? Porque nunca vi uma coisa como essa aqui no Brasil. Aqui a mulherada está feliz da vida dentro dessa estrutura, né?
Na Europa eu morei durante 3 anos e meio com a Anita Flack, que é uma dessas grandes lideranças lá no movimento feminista, junto com a Maria Moenberg, com a Anais Nin, com aquela, esqueci o nome dela agora, a mulher que escreveu Medo de Voar, era a ex-esposa do Freddie Mercury. Aí eu chego aqui, as mulheres me dizendo, não, Gerard, eu estou feliz com isso, imagina, eu teria que pagar a conta, eu teria que abrir a porta para homem, né? Eu quero ser tratado como mulher aqui, né? Isso, inclusive, para mim, foi um tremendo problema nos meus primeiros casamentos aqui, que veio realmente de um ambiente extremamente emancipado, vamos dizer assim, né? Chegando aqui no Brasil, a princípio percebendo que parte das minhas parceiras eram muito mais filhas do que parceiras, né? Uma coisa muito complicada, onde inclusive eu acho que o maior, que mais sofre de uma cultura machista são os próprios homens, porque em vez de ter um parceiro na vida, você vai ter um filho para sustentar, né? E claro também muitas diferenças devido a legislações locais, né? Que começa pela legislação fiscal, baseados em controle, baseado pronto, desculpa, culturas onde o principal foco é a execução imediata, né? Você tem culturas mais baseadas na harmonia, não mexe no barco, né? Deixa as coisas do jeito como estão, né? E você tem culturas mais baseadas em restrições, muitas vezes pode ser culturas baseadas em religiões, são baseadas em cima disso o conceito do pecado, né? E que nós vamos ter todos uma vida boa na próxima vida, mas primeiro temos que ganhar isso pelo feito hoje, né? Eu sou uma pessoa com muita fé, mas eu sempre tinha uma grande aversão a religiões, porque eu sempre defendi, não, gente, desculpa, mas eu tenho o direito de ser feliz hoje, não só na próxima vida, né? Então, isso você encontra muito em culturas muito fortemente baseadas em religiões, muçulmano, algumas igrejas evangélicas também, o catolicismo fortemente, o conceito do pecado, né? Onde você, em vez de mostrar oportunidades, mostrar caminhos, você mostra restrições, você tenta delimitar a ação das pessoas a partir da definição do conceito da culpa, né? A princípio é tudo baseado nessa perversão da culpa, né? Opa, desculpe, o gripado está atacando aqui. Uma outra parte muito impactante na cultura das pessoas é a percepção, o comportamento frente ao tempo, né? Onde você tem culturas estáticas versus culturas flutuantes. Nas culturas estáticas, cada segundo é válido. Nas culturas chamadas flutuantes, ser pontual até pode ser interpretado como inflexível. Marísia Maior, eles tinham agendado o ônibus para as 10 para as 7, ele nunca chegou antes das 7h30. Aí mudaram para 7h15 e continuava chegando às 7h30. Eu ligava cada dia para lá, eles, olha, o ônibus está 10 minutos atrasado. Olha, o ônibus está 15 minutos atrasado.
Aí finalmente escalaram isso hoje até a diretora. Aí ela me falou, não, então vamos reagendar de novo, então o ônibus vai agora às 7h25, mas manda a sua filha para descer às 7h20. Eu disse, mas peraí, gente, se um motorista chega às 7h20, ele tem que esperar até 7h25. Ah, mas se o relógio dele está diferente do seu. Mas você não tem nem como controlar o relógio dele, não tem como chamar ele na saída, colocar no procedimento que você verifica se o relógio dele está certo. Porque as crianças, para esperar o ônibus aqui, ficam na frente do Casquinho de Seri, na Avenida Otávio Mangabeira. Às vezes, 7h da manhã, ainda tem um travesti sobrando na noite anterior. Tem ainda alguns bêbados com carro, com som ligado no outro lado da rua. E eu não queria expor a minha criança a isso. Né? Chuva, sol. Né? E a professora entendeu que a minha cobrança de pontualidade, ela me colocou lá como uma pessoa inflexível, que eu não estava lá buscando uma solução com ela, mas que eu queria impor um sistema, uma coisa que ela achava inviável. Né? Foi a maior briga hoje de manhã. Né? Imagina, se eu já brigo normalmente porque sou de pavio curto, então se trata da minha filhota, esse cara aqui vira leão às vezes. Bom, culturas monofocais versus multifocais. Alemães, por exemplo, são monofocais. Né? Se você quer deixar um alemão maluco, e só numa reunião começar a discutir ao mesmo tempo 2 ou 3 assuntos. O cara vai começar a pirar. Vai entrar em parafuso, vai perder o foco. Né? Já os brasileiros, especialmente as brasileiras, são os melhores exemplos de uma capacidade multifocal. Eu sempre brinco que são processadores quad-core, enquanto o alemão é o core único. A brasileira está com o bebê no colo, está mexendo na sopa, está assistindo a novela, atendendo o telefone e ainda ao mesmo tempo se preparando para a prova amanhã. Né? Conseguir fazer 5 ou 6 coisas ao mesmo tempo. Né? E por último, claro, também culturas aqui focado no passado, a cultura europeia, por exemplo. O foco da cultura europeia é muito na manutenção do status quo, é muito focado no que já foi alcançado, nos valores que já se gerou. Culturas focadas no presente, os tigres asiáticos, em parte aqui também o Brasil. E culturas focadas mais no futuro, onde hoje realmente a vida ainda não é muito interessante para eles, porque são países africanos, em parte também aqui a América do Sul, né? Onde se espera uma vida boa no futuro. Né? Isso, inclusive, também foi um dos maiores motivos, os mais fortes motivos, porque eu migrei da Europa para cá. Eu entendo que esse aqui, o Brasil, é um país de presente e de futuro. Aqui você deixa hoje marcas que vão ser visíveis ainda daqui a 10, 15 anos. Aqui, na verdade, a bolha da vida boa está se formando hoje, enquanto a Europa, esta bolha já está em fase de estourar. A Europa hoje vive no passado, está começando a infringir com seus próprios valores para manter o status quo. E isso é, se você olha na história, um sinal claro da decadência da cultura. Todas as grandes culturas, incas, maias, egípcios, etc., passaram todos pelas mesmas fases e chegam sempre no ponto onde começam a negar seus próprios valores para manter o status quo. Né? E aí a coisa vai de água para vai de rio baixo, né? Então você tem culturas onde é mais importante o que você é, né? Desculpa, o que você faz, acompanhamento, valorização das pessoas por indicadores de desempenhos mensuráveis. E você tem culturas onde é mais importante a que grupo você pertence,
avaliação, qualidade de vida, caráter, qualidades pessoais. Tá? Tipicamente, o mundo ocidental está mais dentro da categoria de culturas de fazer, e o mundo oriental está tipicamente mais dentro do mundo das culturas de parte né? Culturas de afiliação. Né? A que grupo você pertence. A percepção da comunicação também varia muito. Eu até mencionei isso antes, como é que se você negocia com pessoas asiáticas, é muito, muito importante que você não deixe ele encostado na parede. É muito, muito importante que você deixe para ele sempre uma solução onde ele sai com a cara erguida. Né? Dizer que ele errou significa que você deixa ele numa situação onde ele não pode assumir. Né? E aí a coisa fica muito, muito complicada. Né? Então você tem culturas complexas versus culturas simples. Culturas complexas, ênfase nas relações. Culturas simples, ênfase nas tarefas. Consequentemente, culturas complexas, ênfase em liderança, em gestão carismática. Culturas simples, ênfase em chefia, gerentes. Né? Tem culturas expressivas versus instrumentalistas. Culturas expressivas, muito comum você ver alguém chorando, mostrando a sua emoção. Em culturas instrumentalistas, isso é absolutamente impossível. Né? Por exemplo, na Alemanha, seria muito mais difícil perceber alguém chateado ou triste do que aqui no Brasil. Né? O latino normalmente vive suas emoções muito mais naturalmente, muito mais abertos do que o europeu, o norte-europeu. Né? Mais extremo ainda, isso seria na parte do asiático. Né? Onde o cara está com aquele grande sorriso na tua frente, enquanto ele na verdade está pensando como ele vai enfiar a faca nas suas costas. Né? Mas eu conheço também pessoas aqui no Brasil que são bem assim. Né? Conheci uma ultimamente, que foi uma experiência bastante desagradável. Culturas formais versus culturas informais. Culturas formais, tudo baseado em processos, em costumes. Lembram do Sheldon, do Teoria do Big Bang? Alguém conhece? Teoria do Big Bang? Alguém assistiu o seriado? Big Bang Theory? Fantástico, Juliana. Foi um ex-aluno também que me indicou, eu comecei a baixar na internet. Está rodando hoje no SPT, às vezes, lá 1, 2 horas da madrugada. Né? E lá dentro tem um cara que é totalmente processo e costume. Né? É muito, muito divertido. Divertido. Em inglês se chama Big Bang Theory. E do mesmo editor do Dois Homens e Meio. Né? É o mesmo regissor. Né? E, gente, é muito, muito bom. São 5 anos. Né? Tem todos os 5 aqui. É fantástico. Né? Realmente indico. Procura lá no arquivo de file sharing. O único perigo é que você não sai mais na frente da televisão e vai perder uma semana de estudo. Né? Quando eu baixei, eu acho que eu assisti 5 anos em 2 semanas. Né? É comédia, é divertido. É um grupo de nerds, um engenheiro, um doutor de astrologia, e 2 doutores de física teórica.
vizinho no mesmo andar, uma menina que está querendo virar atriz, né? Rolam as cenas mais hilárias aí, né? Muito bom, né? Indico cegamente, absolutamente para todos aqui. Bom, então culturas formais versus culturas informais, culturas formais mais baseadas em processos, em costumes, inclusive gerenciamento de projetos, tá? Em parte disso. Opa, sexta temporada? Ô, João Paulo, que boa notícia. Desculpe, coisa tão ruim mesmo. Em maio eu vou trazer a camiseta para todo mundo. Em maio, final de maio, eu estou em San Diego, no Bernardo in Golf Resort, numa reunião de liderança do PMI. Então, vamos fazer o planejamento do próximo ano para as comunidades de prática, as comunidades virtuais. E muito provavelmente deve haver uma mesa do Bookstore lá. Se não tiver lá, vai ter outra oportunidade. Em novembro vai ter o Global Congress, se não me engano, Nova Orleans, né? Aí também vai ter a oportunidade ainda de conseguir essas camisas aqui para vocês. Bom, você tem também uma grande percepção, uma grande diferença na percepção do comportamento frente ao espaço, né? Temos culturas públicas. Alguém já foi para esse encontro aqui? Encontro dos trios, quarta-feira de cinzas, né? Coisa fantástica, incrível, né? Eu tentei uma vez ir lá como gringo, foi terrível. Nunca fui tantas vezes assaltado em um período de 1 hora de tempo. Desde que eu saí dos filhos de Gandhi, como filho de Gandhi, aí realmente é festa só, todo mundo tem respeito, né? Aí a gente se diverte muito aí na quarta-feira de cinzas. Mas mais claro fica a diferença entre culturas públicas e culturas privadas quando se olha para o espaço de trabalho, né? Culturas públicas, escritórios abertos, né? Salas abertas, todo mundo dividindo o mesmo espaço. Culturas privadas, as pessoas trabalhando em salas fechadas, né? Muito comum hoje nas empresas americanas, por exemplo, o Google, tudo é espaço aberto, na verdade você não tem mais um lugar fixo. Você senta na piscina, você senta no parque, você senta onde quiser, mas tem também lá uma área onde tem umas gôndolas, tipo de um teleférico. Se você precisa de privacidade, você entra numa dessas gôndolas, fecha a porta, você está absolutamente isolado do resto do mundo, né? Das culturas privadas, particulares, aí já é necessário onde você bate na porta para entrar, né? Precisa pedir permissão. Aqui em casa a gente criou, a princípio, uma mistura dos dois, né? A grande maioria do tempo todas as portas estão abertas, inclusive o banheiro, etc. Mas se uma porta está fechada, ninguém entra sem bater primeiro na porta, inclusive se for o quarto da minha filha. Se ela fecha a porta, antes de entrar, eu bato na porta, espero que ela me chame, né? E vice-versa. Se alguém entra no meu quarto aqui sem bater na porta, ele leva um olhar totalmente indignado e vem uma pergunta, toc, 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 aí, desculpe, sai, bate na porta, espera para que eu chame entrar e volta, né? Eu acho que existe um momento para ambas as culturas, né? Eu acho que a grande arte é de conseguir absorver das diferentes culturas o que é realmente o que agrega valor para a sua qualidade de vida. Na Alemanha é muito mais comum realmente portas fechadas, né? Pedir permissão para entrar.
Aqui no Brasil, eu me lembro, no meu último contrato, o diretor executivo, eu sempre quando eu queria entrar na sala dele, ele bateu na porta, olhava pela parede de vidro até que ele me chamava, e ele ficava, sinceramente, um pouco impaciente com isso, porque todo o resto do pessoal tipicamente entrava sem bater, ou bateu, abria logo a porta, eu sempre batendo, olhando, esperando até que ele me chama para entrar. Né? Mas eu acho que quando uma porta está fechada, significa espera. Né? Quando a porta está aberta, entra, você está bem-vindo. Né? Eu acho que funciona muito bem assim, no mínimo aqui em casa, conseguimos muito bem integrar as duas formas. Né? Também você tem muita diferença nas culturas, na percepção do comportamento, frente ao poder. Você tem estruturas bastante hierárquicas, com poder centralizado, tudo é estruturado, tudo é controlado, versus culturas participativas. Né? Até dentro dos próprios capítulos do PMI, aqui Bahia é talvez um dos mais centralizados, né? Centralizados em cima de uma pessoa só. Rio de Janeiro é extremamente centralizado em cima de processos. E Amazonas é totalmente participativa. Amazonas você tem também o cargo do presidente e dos diretores, mas lá todo mundo está igual. Tá? Nas reuniões não existe essa coisa que o presidente fala mais do que o diretor e o diretor fala mais do que o voluntário. Na Amazonas eles têm uma estrutura bastante participativa que eu gostei muito quando eu fiz alguns trabalhos com eles lá. Uma grande diferença também na percepção, no comportamento, frente ao individualismo versus coletivismo. No século XVIII, teve lá um filósofo na Inglaterra, eu sempre esqueço o nome dele, que zelava muito pelo coletivismo, quer dizer, todo mundo tinha que compartilhar roupa, tinha que dormir no mesmo quarto, etc, etc, todo mundo vivendo em conjunto. Foi o início, a princípio, do movimento das repúblicas, né? Versus o individualismo, onde cada um está, de certa forma, isolado, cada um indivíduo separado dos demais. Tá? Da mesma forma, culturas universalistas, não para ser misturado com coletivistas. O coletivismo tinha nada a ver com esquerdismo. O universalista é tipicamente encontrado na esquerda, Stalin, Lenin, Mao, né? Que todos são universais, que todos são iguais. Então devem ser tratados, devem se vestir, devem agir, devem viver de uma forma universalizada. Versus particularistas, acho que o melhor exemplo disso é o Centro de Moda Milão, né? Onde você encontra realmente, às vezes, os pássaros mais brilhosos na passarela. Pronto, estamos de volta. Temos culturas competitivas versus culturas cooperativas. Culturas competitivas e viver para trabalhar. Culturas cooperativas, trabalhar para viver. Eu viveu até mais ou menos os 36, 37 anos para trabalhar. Eu ganhava uma grana que vocês talvez difícil vão conseguir imaginar. Né?
Eu não posso reclamar da minha renda hoje, mas a minha renda era infinitamente maior naquele período. Acho que fui o primeiro aqui no Brasil a importar legalmente um Jaguar aqui no Brasil. E imagina que depois de 4 anos ele tinha menos de 5.000 quilômetros rodados, porque eu não tinha tempo para usar o carro. Tá? É, conseguiu em 16 anos, 15 anos, estragar 4 relacionamentos, onde cada um deles poderia ter sido a semente de uma família, né? Porque trabalhava 11 meses por ano fora do país e passava um mês por ano aqui no Brasil. Especialmente como dentro da cultura brasileira, isso é uma coisa que não funciona como a brasileira. Né? Isso dava um monte de dificuldades, um monte de problemas. Por isso também sempre digo que quando eu sofri aquele acidente em Petrolina, aquele assalto lá, passei 6 dias em coma, acordei, só tinha mais uma bermuda, que na verdade foi um presente de uma menina que me visitou no hospital, e um par de chinelos, e tudo o resto eu tinha perdido porque os safados até minha casa tinham incendiados. Tá? Passei um ano aqui em Salvador dando aula de inglês, fazendo terapia para me recuperar, porque não tinha nem as menores condições de trabalhar na minha profissão, nem roupa para isso tinha, na verdade. Tinha recebido R$ 280 de auxílio do consular, mas eh, isso para mim foi talvez o evento mais feliz da minha vida, porque ele me fez refletir, me fez perceber que eu não tenho uma vida infinita. Quer dizer, que estava na hora de parar de viver para trabalhar e de começar a trabalhar para viver. Né? E para que a minha vida que eu tenho hoje, quem me conhece um pouco mais, como a Sandra, como o Rafael, quem já viu o meu Facebook aí, eles sabem como eu curto a família que eu tenho hoje. Né? Que realmente a mudança na minha vida que aconteceu naquele momento, né? Foi obviamente uma forma traumática como isso aconteceu, mas eu acho que todas as grandes revoluções eram sanguinárias, né? Isso faz parte do jogo também. Eu hoje não teria a qualidade de vida que eu tenho se isso não teria acontecido. Eu até iria um ponto além. Eu provavelmente hoje não estaria mais vivo, porque estava com problemas cardíacos, estava com extremo excesso de peso. Você me acha hoje gordo, naquela época eu estava muito mais gordo. Né? Estava com problema como eu disse, 2 úlceras já vividos, um monte de problemas de saúde devido ao estresse do trabalho. Eu só vivia para trabalhar. Trabalhava 16, 18 horas por dia, né? E vivia no avião. Acho que hoje existem poucos grandes aeroportos ao redor do mundo que eu não já utilizei. Né? E aquele evento em 2002, realmente, ele mudou a minha vida muito para o melhor. Inclusive, o prazer de dar essas aulas hoje para vocês, isso naquela época teria sido. Se alguém teria me chamado para dar aula, eu teria olhado para eles, cara, você está doido? Você sabe quem eu sou? Você sabe quanto eu ganho por hora? Quem vai ter dinheiro para pagar isso para mim? Então, inclusive, um cara bastante arrogante também. Né? E para mim, dar aula era uma coisa. Não tinha tempo para isso. Né? E hoje, na verdade, eu descobri que dar aula é o meu palco, é a minha canchaça, né? Ao ponto que eu dou muitos cursos também de graça para aqui dentro do Centro do PMI Bahia, para voluntários em organizações sem fins lucrativos. Né? E descobriu, a princípio, só em 2002, o prazer de viver. Até 2002, eu estava literalmente vivendo para trabalhar. Né? Então, eu acho que todo mundo passa pelas duas fases. Você tem uma fase onde você tenta de criar patrimônio. Isso, no meu caso, não deu certo. O patrimônio se perdeu naquele evento. Né? E tem um momento quando, por algum motivo, você acorda, tipicamente, é quando chegam os primeiros filhos, e quando você muda um pouquinho o seu ritmo de trabalho, deixa de viver para trabalhar e começa a descobrir como trabalhar para viver. Tá? Você tem culturas ordenadas, que reprimem ambiguidade, incerteza, conflitos, mudanças, versus culturas flexíveis, toleram incertezas, pessoas,
novas ideias, né? Culturas que são muito mais favoráveis para a criação de coisas novas, para o progresso. Né? Você tem culturas dedutivas versus culturas indutivas, as ciências exatas versus, desculpem, versus as ciências humanas. Né? E, consequentemente, você tem aqui as dedutivas, são tipicamente lineares, enquanto as indutivas são tipicamente sistêmicas, né? E, consequentemente, o uso de diferentes meios até na representação. Tá? Nas ciências exatas, você vai tipicamente mais encontrar estruturas analíticas de trabalho em formato hierárquico, enquanto nas ciências humanas você encontra um uso muito maior das mapas mentais. Tá? Que a princípio é a mesma coisa. Tá? É só mudar o foco, a mudar a forma como se vê as coisas. E claro, também, dependendo de onde são as pessoas, dependendo especialmente de onde você trabalha, isso talvez afeta menos agora a cultura dos seus colaboradores, mas talvez a cultura dos seus clientes, dos seus usuários, as prioridades globais. Tá? No chamado, eu sou muito, vocês viram aqui, eu coloquei primeiro, segundo, terceiro mundo, entre aspas, porque eu não gosto dessa nomenclatura, que ela é pejorativa. Né? Terceiro mundo parece uma coisa pior do que primeiro mundo. Né? Eu prefiro usar aqui mais termo tipo velho mundo ou novo mundo. Né? Mas hoje, no primeiro mundo, tipicamente você tem excesso e, consequentemente, estagnação, porque onde não há falta, não há incentivo para sair da zona de conforto e de mudar as coisas. Né? Você tem o segundo mundo, onde eu colocaria hoje Brasil, onde você tem um balanço e avanço, onde as coisas estão evoluindo. E você tem o terceiro mundo, onde não tem como trabalhar para o progresso, porque você precisa trabalhar para sobreviver. Então, se você tem uma luta para a sobrevivência, devido às deficiências que você encontra na sua vida, não tem como trabalhar para ganhar progresso ou avanço dentro da sua sociedade ou dentro da sua vida. Né? Você está literalmente tentando se manter vivo. Né? Enquanto hoje aqui no Brasil, no mínimo, uma boa parte da população está num balanço, por uma situação mais balanceada. É interessante que aqui no Brasil também temos várias áreas ainda, por no sertão aqui baiano, no sertão pernambucano, que você pode classificar tranquilamente como terceiro mundo, onde as crianças trabalham durante o dia na rua, tapando buraco, né, para pegar um trocado dos motoristas, ou oferecendo outros serviços até, né, é onde muitas vezes a refeição principal é um pouquinho de lama, é um pouquinho de terra, para enganar a barriga, né, para que a barriga não dói tanto porque está vazia. Né. Então é uma situação realmente bastante complicada. Bom, dentro disso, o que fazer e o que não fazer, né? Desculpe. Seja consciente da sua orientação cultural. Eu acredito que para ser consciente da sua orientação cultural, você precisa ter conhecido outras culturas. Tá? Eu fiz uma coisa, eu vendi uma casa no Luxemburgo, na verdade uma parte de uma casa, em julho agora, quando fui para a Europa, e apliquei a maior parte desse dinheiro em 4 contas bancárias, 2 para cada um dos meus filhos. Uma conta, eles têm acesso a partir dos 18 anos, que é o valor menor, coloquei os 2.000 euros, se não me engano, acho que foi 2.000, 2.500 euros para cada um. É uma segunda conta que eles só podem acessar, né, depois que eles pegaram esse dinheiro da primeira conta e viveram um ano conhecendo o mundo. Quer dizer, o dinheiro da primeira conta deve servir como uma base para viajar para conhecer o mundo, propositadamente, não é dinheiro o suficiente para se custear durante um ano.
Eles vão ter que trabalhar, eles vão ter que interagir com as culturas que eles vão conhecer. E eu entendo que começar um estudo universitário, uma formação superior, porque é isso que, na verdade, uma formação universitária deve ser. Ela deve ser uma formação superior ao normal. Tá? Ela não deve ser a formação normal. Tá? Eu entendo que para fazer isso de uma forma bem sucedida, você tem que ter primeiro realmente uma competência cultural. E para isso tem que ter viajado, tem que conhecer o mundo. Eu entendo que é muito difícil você se tornar apto a exercer cargos que normalmente se espera ocupar com nível superior, cargos gerenciais, cargos de coordenação, cargos superiores na organização, sem ter a devida competência cultural, e competência cultural sem ter conhecido outras culturas é impossível adquirir. Como você vai saber o que é frio se você nunca passou pelo sol? Como você vai saber o que é chuva se você nunca passou por um dia ensolarado, ou seja, um dia seco? Tá? Como você vai saber o que é fome se você nunca passou fome? Tá? Então, são realmente algumas coisas que eu quero aí favorecer para meus filhos, que eles vivem isso. Né? E nos Estados Unidos, se presume hoje que na escola básica, na escola do segundo grau, na preparação para o vestibular, as crianças desenvolvem percepção cultural, que na faculdade eles começam a desenvolver sensibilidade cultural, e na fase do início da vida profissional, que eles começam a desenvolver competência cultural. Quer dizer, que eles percebem que existem outras culturas na fase da formação escolar, que eles se tornam sensíveis ao impacto, ao significado de ser de outra cultura na fase da formação superior, e que eles aprendam a trabalhar, viver com isso, utilizar isso, favorável aos objetivos do trabalho deles, chamada competência cultural, no início da fase profissional. Né? Então, o que fazer? Sim, né? Desenvolve autoconsciência cultural, saiba, conhece a sua cultura, seja consciente da sua cultura, tenha expectativas realistas referente a si e aos outros. Referente a si, talvez o mais importante, porque se você tem expectativas superior às suas realidades, você vai viver uma vida inteiramente sofrido. Nós não somos perfeitos. Todos nós temos nossas falhas, todos nós somos pecadores, todos nós temos imperfeições. É muito importante que nós aprendamos a nos amar do jeito como estamos. Existe uma frase também no meu Face que eu coloquei do Jô Soares. Para aprender a viver como os outros, primeiro precisamos de viver como nós, feliz como nós mesmos. Porque a partir daí, viver com os outros vira uma opção em vez de ser uma necessidade. Tá? Então é uma coisa muito, muito importante. Né? Aceite cometer erros sem perder a autoconfiança. É a coisa mais normal do mundo, errar. Seja paciente, vai devagar, não esqueça de fazer amizades. É uma coisa maravilhosa. Né? Mantenha seu senso de humor. Enquanto você consiga rir de ti, você nunca mais vai ter um dia sem motivos de altas e fortes gargalhadas. Mantenha sua objetividade e, talvez o mais importante, mantenha sua integridade. Você vai, durante a sua vida, encontrar muitas oportunidades de ser comprado. E eu lhe garanto, eles até podem te dar um ganho de curto prazo. Mas de médio e longo prazo você sempre vai perder. Né? A melhor forma realmente de manter uma visão otimista, positiva para o seu futuro é manter a integridade frente aos seus valores de moral e de ética. Né? Isso de preferência de forma pública. Bom, o que não fazer? Eu adoro aqui o peixinho tomando suicídio. Né? Já viram um peixinho fazendo suicídio? Se suicidar? Deixou até uma carta aqui de despedida. Não, Brian, não faça.
Adorei esse aqui, né? Obviamente isso aqui é alguma coisa para não fazer, né? Não presume igualdade, todos somos diferentes. Não adote, não tente adotar uma outra cultura. Eu estou hoje saindo dos filhos de Gandhi, mas eu nunca vou ser baiano. Eu sempre vou ser alemão. Eu estou me adaptando à cultura baiana. Estou curtindo pra caracas muitos aspectos da cultura baiana, mas eu sempre vou continuar a ser um alemão. No dia quando eu deixo de ser alemão, eu na verdade vou perder meus raízes, eu vou terminar aqui. E me acreditam, eu já passei por fases onde eu estava bastante perto disso aqui. Desculpem, não insistem em comparar. Não? Uma das piores coisas, uma das coisas mais chatas, são aqueles caras que, mas no outro emprego era melhor. Mas na outra cidade era melhor. Mas eu fui agora para a Euro Disney, que era muito melhor lá. Mas lá como as outras pessoas era melhor. Gente, param de comparar. Aceitam o que vocês têm pela frente ou procurem outro. Né? Aceitam a condição que vocês têm hoje, procuram ser felizes com o que vocês têm hoje, ou procurem mudar. Mas reclamar, comparar, né? Ser aquele chato, eu tenho muito pouco convivência com a comunidade alemã aqui, porque as 2 ou 3 vezes que eu tinha interface com eles, não fui muito feliz. Né? Eu estava uma vez no barzinho em Itapuá, ela tem uma turma de alemães, eles, você é da Alemanha também, papapá, senta com a gente. Uma turma de coroas que mora lá em Misteramares, em Praia do Flamengo. Aí eles começaram a falar mal do Brasil. Como as coisas eram sujos, mal cheirosos, blá, 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 blá. Né? Imagina aquele bando de coroas de 50, 60 anos com as namoradinhas de 18, 19 anos no braço. Aí não deu outra. Né? Eu levantei, eu soltei o verbo. Eu disse, gente, se vocês não gostam do Brasil, que merda estão fazendo aqui? Estão fugindo da polícia? Não conseguem arrumar namorada na Alemanha? Gente, se não gostam, vão-se embora. Param de falar mal do país que está recebendo vocês. Né? É uma coisa, né? Uma desgraça para Caracas. Bom, capoeira, adoro, mas eu acho que aí me falta flexibilidade. Já estou um pouquinho além da idade. A Sandra me viu lá fazendo a ginástica elaboral na Medicrea. Eu mal chego com as minhas mãos no joelho, né? Mas nem por isso eu vou deixar de fazer a ginástica, eu adoro. Né? Mas capoeira já é realmente um pouquinho outro nível aí. Né? Mas prancha de surf, longboard, né? Que mais sentado lá fora, olhando para o pôr do sol, do que realmente surfando. Né? Algumas coisinhas que eu curto na vida. Não presume que ser você mesmo já for o suficiente. Você sempre tem oportunidades de melhoria e sempre há também necessidades de se adaptar melhor à situação que você encontrou. E não avalie culturas como bom ou como mal, como certo ou como errado. Tá? Obviamente, dentro da nossa visão, por exemplo, que na Índia tem ainda hoje o hábito de matar bebês, meninas, é absolutamente repugnante. Tá? É muito difícil. Tá? Mas vocês agora, se vocês analisam de onde vem esse hábito, isso acontece tipicamente em famílias pobres. E uma menina, ela só representa custo. Para casá-la, você tem que dar o dote. Tá? E dentro da cultura indiana, com a distribuição do trabalho, a menina não vai gerar renda na família. Então, se esta família já está na beira da sobrevivência e aceita agora uma menina dentro da família, isso pode significar o fim da viabilidade de sobrevivência para toda a família. Quer dizer, o ato de deixar a menina viver pode significar a pena de morte para toda a família com 6, 8 participantes. Continua para mim ser uma decisão que eu não teria condições de tomar, mas quando você começa a entender o motivo por trás da decisão, ela ganha um caráter totalmente diferente. Tá? Então, é mais ou menos aquela coisa que eu falei no início para vocês, nenhum de nós é dono da razão. Tá? Existem muitas culturas diferentes, culturas com hábitos diferentes,
culturas que façam coisas diferentes. Né? Eu, por exemplo, adoro comer uma carne de porco, eu acho hilário que no Islã e na religião judeia é proibido comer carne de porco. Mas por que na época foi proibido? Porque não tinha geladeira, claro, né? 2000 anos atrás, e carne de porco estraga muito rápido. Então era na época, hoje provavelmente a causa mais comum de morte prematura é um acidente de trânsito. Na época, a causa mais comum da morte prematura era a intoxicação alimentar. Então, se chegasse hoje, talvez um novo apóstolo ou uma nova figura clérica, como Jesus, como Mohamed, etc., etc., talvez ele iria proibir andar de carro, identificando que trânsito hoje é a causa principal da morte prematura. Da mesma forma como na época se proibiu o consumo de carne de porco. Era simplesmente uma decisão tomada para o bem social. Né? E quando se começa a entender o motivo por que as coisas são, elas se tornam, mas veem que eles continuam a ser difícil, né? Mas elas se tornam talvez menos chocantes às vezes. Né? Uma coisa também muito importante hoje é trabalhar com equipes virtuais, então o uso de áudio e videoconferências. Vocês já viraram craques nisso, né? Falta agora vocês também aprenderam de ligar o vídeo de vocês, né? O Adobe Connect permite isso. A princípio, cada um de vocês poderia estar mas esta questão da agenda e do envio de documentos, isso passa na 3PTA, na minha empresa, é válido também em reuniões normais. Se para uma reunião a agenda não foi enviada com 24 horas de antecedência, a reunião está implicitamente cancelada. Né? Aconteceu uma vez, eu estava na época com um contrato na USCont, unidade de serviços da Petrobras, da área de contratações. A gente estava operando o escritório de projetos deles. E a minha equipe lá no Rio de Janeiro me pediram uma reunião, junto com o patrocinador também, com representante da Petrobras. Então eu fui lá para Rio de Janeiro. Teve uma outra coisa para resolver pela Universidade Petrobras no dia anterior. Então já viajei 2 dias antes. E no dia anterior eu vi, não tinha sido enviado ata, pauta, nem nada. Então no dia da reunião eu fui para a praia. Às 9 9h10, 9h15 começou a tocar meu celular. Era Diego, meu líder da equipe. Gerran, cadê você? Estamos aqui na sala de reunião. Gerente da Petrobras está aqui, coordenador, papapá. Chamava Diego. Você não enviou ata? Para mim, a reunião está cancelada. 24 horas antes de você lembra dos processos da gente? Gerran, pelo amor de Deus, papapá. Ele nunca mais deixou de enviar pauta. Nunca mais deixou de enviar documentos. Né? Eu continuarei de agir da mesma forma, porque uma reunião onde você não recebe a documentação e a pauta antes, significa uma reunião onde você vai perder metade ou até 2/3 do tempo as pessoas se preparando durante a reunião o que eles deveriam ter feito antes. Eu acho que o nosso tempo é muito valioso demais para fazer isso. Né? Esse foi, inclusive, um dos meus maiores problemas no meu último contrato, onde realmente não existia hábito de enviar pauta antes. Eu até comecei, mas você enviava lá relatórios, pautas, etc. antes, e ninguém leu. Né? Aí todo mundo esperava que na reunião fosse lido, apresentado aos relatórios. Né? É uma tremenda perda de tempo. Né? Pede que as pessoas só saiam da conferência com aviso antecipado. Isso foi um mico tremendo que eu paguei uns 4 anos atrás. Eu estava no comitê da segunda edição do OPM3 e a gente estava numa audioconferência e eu tentava explicar uma coisa para um membro da minha equipe lá da Índia.
Não, mas o Adi, papapá, 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 eu falando, e falando, e falando, e depois de uns 10, 15 minutos, e aí, Raji, agora você entendeu? Aí, ninguém respondeu. Raji, Raji? Aí começaram as primeiras gargalhadas dos outros, a gente estava com uns 10, 12 pessoas na reunião, e não era Adobe Connect, era por conference call, telefone, né? A gente descobriu que Raji, não sei se por tédio ou por ter caído a conexão, tinha saído da reunião. Eu estava lá falando 15 minutos com ninguém. Né? Que coisa mais chata. Né? Também pede sempre de usar o mute, silenciar o microfone quando não estão falando, como vocês estão todos fazendo agora. Né? Os clientes já devem perceber também quando alguém deixa o microfone aberto, você escuta a respiração, você escuta a porta bater, você escuta a filha pedir o leitinho, dá toda aquela base de ruído. Ou teve num contrato recente, teve uma gerente que se recusava sempre a desligar o microfone dela, ela estava sentada embaixo do ar-condicionado. E além de não querer desligar o microfone, ela ainda tinha programado a ferramenta dela para regular automaticamente o áudio. Quer dizer, quando ela não falava, o sistema percebeu que tinha ruído e começava a aumentar a sensibilidade do microfone, porque achava que o ar-condicionado era ela que estava falando. Consequência era que nós tínhamos um ruído absurdamente alto nessas reuniões com ela, do ar-condicionado dela que estava lá em cima da cabeça dela. Muito, muito complicado às vezes as pessoas. Bom, uma outra coisa que, especialmente quando você está em reuniões de audioconferência, cima agora aquela riqueza que nós temos aqui no Adobe Connect, eu sugiro realmente limitar os participantes ativos a 6 a 8. Porque só falar, sem apoio de uma apresentação, sem apoio visual, só ouvindo a pessoa no telefone, ainda mais com uma qualidade de áudio muito pior no telefone, mais do que 6 a 8 pessoas, você não consiga fazer a reunião andar. Ouvintes ilimitados. Eu já fiz eventos com 1000 pessoas na sala, né? Mas a quantidade de pessoas que falam tenta sempre reduzir ao mínimo. Sempre faz um resumo no final e sempre envia a ata em no máximo 2 dias. Se não teve ata no final da reunião, então a reunião foi perca de tempo, porque não foi decidido nada. Se não foi decidido nada, então para que você fez aquela reunião? Então uma reunião sem ata foi uma reunião de tempo perdido. Então desenvolve excelência multicultural. É uma boa ideia sempre já na escolha dos membros da sua equipe procurar ter um time bilingue. Treinamentos e experiências, né? Eu tipicamente sempre indico para todo mundo quando tem evento no Instituto Goethe aqui no ICMA, ou quando tem eventos aqui naquele Instituto Espanhol, Cavaleiros de, sei lá, não me lembro agora do nome, né? São fantásticas oportunidades de conhecer um pouquinho mais outras culturas. Né? Treinamento e experiência nesse sentido, participam desses eventos, conhecem pessoas de outros países, talvez não necessariamente no âmbito turistas, não? As pessoas que vivem aqui de boa, que você vai encontrar nesses eventos do ICPA, que você vai encontrar nos eventos dos Cavaleiros, não? São pessoas mais sérias, mas onde você poderá aprender sobre a cultura dos países deles. Não? Promove realmente o intercâmbio cross-cultural, não? E enfatiza a necessidade de aprendizado cultural contínuo. Tá? Isso realmente é uma coisa que nós precisamos, que nós nunca paramos. Porque até tem coisas tão aparentemente insignificantes. Aqui no Brasil, a comida mais peba, talvez, é o sanduíche misto, não é? Um baguete com queijo camembert ou brie é uma coisa de alto luxo
no Perini. Se você vai para a França, um baguette compris é o nosso misto quente daqui. Né? É a comida mais peba que você pega para comer na rua. Né? Se você vai para a Alemanha, a comida mais peba é aquele pauzinho com o salsichão frito lá no meio, com mostarda em cima, que você pega o pauzinho e come na rua mesmo. Né? Então, muitas vezes, o que num país é uma comida cara, uma coisa exclusiva, no outro pode até ser, talvez, a coisa mais normal, a coisa mais peba. Né? Ainda assim gostoso. Né? Quando eu vou para a Inglaterra, uma das primeiras coisas sempre, eu vou no parque e como fish and chips, peixe com batata frita, mas tem que ser no parque, tem que ser servido em cima de jornal velho. Né? Existem hoje muitos restaurantes fast food que servem fish and chips na Inglaterra também, mas o original é aquele mesmo, aquela senhora, como as nossas senhoras, aquele acarajé, sentado no meio do parque, né? E servindo o peixe empanado, junto com batata frita, em cima de uma folha do jornal. Né? Eu acho que é aquela tinta, que solta a tinta, dá um saborzinho todo especial. Né? É uma coisa diferente. Integre as suas equipes offshore, as suas equipes que trabalham à distância. Né? Lembre-se dos aniversários, dos casamentos deles. Não faça-os se sentirem exclusos. João Paulo é muito bom. Né? Não, é sério. Quando eu vou para a África do Norte, a primeira coisa que eu como, eu vou numa feira pública e como um cuscuz, que são aqueles senhores bem velhos, que tem aí aquela panela gigantesca de cuscuz, que lá é uma mistura de arroz, de outros grãos, de carnes, blá blá blá. E o cara serve com a mão em cima de um prato de plástico velho sujo, que você come com a mão e devolve o prato. Tá? Eu só tenho que prestar atenção para quem não serve com a mão esquerda. Esse é o melhor cuscuz que eu comi na minha vida. A mesma coisa é quando eu vou, claro, se ele serve com a mão esquerda, aí, por favor, devolve o prato e espera aí, camarada, assim não é? A mesma coisa aí na Inglaterra, meu fish and chips em cima da folha de papel, não? A mesma coisa é meu acarajé quando eu volto de uma viagem mais longa aqui na Bahia. Né? Simplesmente são aquelas coisas. A primeira coisa quando cheguei agora na viagem na Europa, no aeroporto ainda, peguei lá uma bockwurst como um pauzinho, né, com uma semmel, né, que era aquele salsichão, que aqui se vende pela Berna também, né, no Perini, né? Só que aqui custa R$ 60 o quilo, dá R$ 3 um salsichão dentro de um pauzinho super gostoso. Cara, é uma delícia, né, essas comidas típicas regionais. Né? Mas voltando a trabalhar com equipes offshore, com equipes virtuais, o grande risco trabalhando com equipes virtuais é que os caras que estão na parte afastada começam a se sentir equipe de segunda classe. Como a sua equipe presencial, você sai para almoçar, você sai para tomar um shoppingzinho, você promove festas de aniversário, etc, etc. A equipe offshore está excluída de tudo isso. Então, por isso é muito importante, lembra dos aniversários deles, lembra dos casamentos deles, promove eles, não faça eles se sentirem ETs, tenta realmente promover a integração deles com a equipe onshore. Né? É uma coisa muito importante que eles se sintam envolvidos, senão você vai ter uma grande perda de motivação e, consequentemente, da produtividade nas suas equipes virtuais. O que você precisa para saber na prova? Como eu já falei para vocês, vocês precisam, em primeiro momento, o mais importante, talvez vocês precisam de criar tolerância cultural. O mesmo ato, dependendo de onde você está vendo, pode ter significados totalmente diferentes. Tá? Fazer aí o sacrifício humano, jogando uma virgem dentro de um vulcão, tá? Dependendo de quem está vendo isso, tá? Você vai ter lá 4 ou 5 eventos totalmente diferentes. Tá? E nós precisamos de desenvolver uma sensibilidade para entender o que para mim no primeiro momento é um assassino, covarde, para outros é talvez uma necessidade religiosa ou cultural. Tá? Eu sempre tenho algum sucesso de abrir aqui a mente
Por favor, eu espero que ninguém aqui me leve a mal essa história. Como eu disse, eu sou católico também. Mas imaginem, por favor, a percepção do catolicismo para pessoas de outras religiões. Os católicos são os caras que se ajoelham na frente de um cadáver, fingindo que comem a carne e bebendo o sangue deles. Olha só que religião bruta. Quem somos nós de falar de sacrifícios humanos? Eu acho que não existe nenhuma religião que fez mais sacrifícios humanos do que o catolicismo durante a caça às bruxas, não é? Durante a Inquisição, não? Então, realmente, cada evento, não? Ele tem, obviamente, percepções, ele tem significados totalmente distintos pela vítima, que até por ser orgulhosa, por ser a vítima, você fazia parte da cultura deles, pelo executor, pelo observador, dependendo agora, observador com formação acadêmica, observador sendo membro da cultura que executa aquele ato, ou observador com tendência para a ignorância. Você vai ter percepções totalmente diferentes. Né? Então, para conseguir passar na prova, além de entender bem o código de ética e responsabilidade profissional, vocês vão ter uma boa dose também de competência cultural. Vocês precisam um pouquinho quebrar essas barreiras, que só nós estamos certos e todos os outros estão errados. Né? Só porque alguém acredita num Deus com um nome diferente do que o meu, não significa que ele é do Satanás. Né? Deus pode ter muitas aparências diferentes para pessoas diferentes. Né? Então precisamos realmente criar aqui uma boa dose de tolerância se queremos trabalhar na nossa profissão. Claro, se a sua profissão será pastor, né, numa pentecostal, obviamente vai ser muito mais eficiente se você é o mais preconceituoso possível. Né? Mas se você quer trabalhar como gestor de projetos, isso vai ser um tremendo problema. Eu tenho um amigo que é dono de uma igreja pentecostal. Né? Ele mesmo se entende como dono da igreja. Né? Ele fez isso como negócio lá em Petrolina. Está hoje com igrejas de Amazonas até Rio de Janeiro. Está vivendo disso literalmente. Né? Então realmente é lá. Né? Temos algumas igrejas que viraram grandes negócios. Né? Sempre quando a minha esposa ela vai muito na Universidade do Reino de Deus, eu sempre me despedo dela, minha ex-esposa, eu sempre me despediu dela. Boas compras. Né? Mas ainda assim, né, nunca iria impedir que ela fosse lá. Isso aqui é... Sim, eu já tive mostra, sim, mas eu acredito que quando você quer trabalhar com gestor de projetos, ou você consiga abrir a mente, ou você está no lugar errado. Né? Você não vai conseguir trabalhar com equipes multidisciplinares, multiculturais, se você não tem o perfil para isso. Então, nesse caso, até... eu sempre digo que é um dos motivos porque eu tenho tantos Pronto, Rafael, fala, não escreva. Vocês parecem todos tímidos. Essa questão que o Rafael abordou aqui, também muitas vezes, nem é tanto o que você faz, é realmente uma questão da percepção. Eu tenho um evento. Diga, Rafael, pronto, ligou o microfone. Fala aí. A visão do PMI sobre essa parte de religião
Às vezes você tem que abrir mão da sua pelo que seu cliente expõe e coloca no ambiente de trabalho, ou tem que tentar equilibrar as coisas? Olha, o Código de Ética aborda aqui explicitamente a necessidade de respeito. Respeitar a visão, a percepção dos outros. Agora, como falei para vocês, ninguém, por exemplo, vai me forçar a me ajoelhar 3 vezes ao dia rezando para o oeste. Né? Eu já trabalhei em países islâmicos, mas isso não significa que eu preciso ir para uma igreja islâmica e me precisa me tornar islâmico. Né? Mas Eles respeitar, tentaram não obrigar. discriminar. Não, não, em nenhum momento. Isso nunca me aconteceu. Tá? Isso nunca me aconteceu até hoje. Tá? Claro que há, às vezes, algumas restrições que, por exemplo, em países islâmicos não se bebe álcool em público. Né? Ou não faça, respeita as regras locais. Isso não é só em países islâmicos. Se você vai para a Finlândia, se você bebe álcool em público, você fica preso. Eu tenho um amigo lá da Finlândia, que ele veio cada 2, 3 anos aqui para o Brasil. Quando ele chegou a primeira vez, ele pegava lá 2, 3 garrafas de vodka no É uma alegria que você nem imagina, porque o vodka lá na Finlândia tá caríssimo. Era 10 vezes mais caro do que aqui. Aí ele fechou as cortinas do quarto e começou a encher a cara. Aí eu disse para ele, meu amigo, você não precisa fechar as cortinas. Quando ele descobriu isso, na época eu tinha um buggy, o que ele mais fazia era sentar atrás do buggy, garrafa de vodka na boca. Né? O cara tomava 4, 5 garrafas de vodka por dia, você nem percebeu. Né? Mas se eu agora fosse para a Finlândia, claro que eu não iria beber álcool na rua. Né? Se eu vou para o Oriente Médio, então não vou passar um tempo sem tomar álcool. Né? Ehm, Se a minha esposa vai junto comigo para uma área no interior, facção da Turquia, ela teria que usar um véu. Né? Você se adapta às necessidades onde você está. É. Mas às vezes a religião às vezes é uma restrição, né? Por exemplo, tem empresas Olha, que não nesse caso, contratam eu um acho que se você adventista, porque consiga no trabalho dele comprovar, estava você até lá. ganha na justiça. Né? Porque esse seria um caso de discriminação. E discriminação, inclusive, é crime não fiançável. O problema é comprovar isso, logicamente. Que é um fator dificultante. Eu já tive adventista na equipe. Eu já sofri o começo. A gente marcava no sábado. Ah, eu não posso. Por quê? Eu sou adventista. Eles creio que me arrumei agora. Né? Mas eu acho que isso aqui tem que se respeitar. Tá? Claro que cada um também tem o seu limite aí. Por exemplo, se a minha esposa não quer aceitar botar um véu, quando nós vamos no interior, por exemplo, para um vilarejo, então, por favor, fique no hotel, não vai junto. Né? E o nosso direito da livre escolha, não é? Ok? Silencioso o microfone, Rafa. Rafa, silencioso o microfone. Agora, pronto. Mas também isso é muitas vezes muito mais uma questão realmente de percepção do que de ato propriamente dito. Eu trabalhei muito em contratos, como em projetos de engenharia, onde a linguajar é às vezes bastante grosso. Né? Pode ser um contrato que não é muito bem definido, a gente chama lá de contrato piranha, porque ele abre as pernas para todos os lados. Né? Agora, meu último contrato era num ambiente, vamos dizer, mais cauteloso, as pessoas estavam mais preocupadas com a percepção das outras pessoas, mais preocupadas com as outras pessoas. Como eu falei, era um ambiente maravilhoso, mas obviamente eu nunca iria falar nesse ambiente de um contrato piranha,
Né? E chegou ao ponto que eu fiz um comentário sobre que religião e igreja se relacionaram mais ou menos como justiça e juiz. E o diretor me chamou de João Gerard, olha, assuntos religiosos, tome cuidado, como você não é da igreja, isso pode ser misinterpretado. Eu aceitei numa boa. Em outro momento, um dos diretores da empresa chegou e disse, pô, essa droga de contrato é um contrato piranha, abra as pernas para todos os lados. Eu disse, pelo amor de Deus, se eu teria dito isso, estaria provavelmente demitido. É a diferença de quem fala. Né? É a percepção o que significa. Né? Se eu digo isso, eu estou desrespeitando o ambiente. Se alguém de dentro do ambiente diz isso, a coisa está totalmente ok. Né? Então você precisa aí também, obviamente, sempre ter uma certa sensibilidade, né, sobre os seus limites. Lembra, nós todos somos diferentes. Né? Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais, não é? Com certeza, Rafael, com certeza. Bom, gente, pensamentos finais aqui. Confiança não se exige, confiança precisa se inspirar. Né? Rafael, sim, por exemplo, na Europa hoje, ou se não me engano, na Alemanha, hoje é 28 horas por semana. Só que com uma grande diferença. Na Europa, você bate o ponto um minuto atrasado, você serve uma advertência. Você bate o ponto uma segunda vez, um minuto atrasado, você é demitido por justa causa. Né? Na verdade, nem sequer existe essa questão de justa causa. Você está simplesmente demitido, aí acabou. Né? Aquela questão aqui no Brasil, eu tive um amigo da Turquia que trabalha pela Toyo Engineering, uma empresa japonesa. Ele me falou que ele nunca se sentiu tão bem como quando ele trabalhava como gerente de obra aqui no Brasil. Diz que em todos os outros países ele vive tendo dor de barriga, etc, etc. E aqui no Brasil diz que, olha, eu nunca trabalhei tão relaxado como aqui. Nós temos muito mais horas de trabalho. Nós não trabalhamos tanto e tão duro. Não? Aqui é realmente muito mais relaxado. Numa empresa onde eu trabalhei tempo atrás, um terço dos colaboradores passava metade do tempo do dia em Facebook e YouTube. Né? Isso na Alemanha, na primeira vez, quando você tenta entrar no YouTube, já toca a sirene no TI, meia hora depois você já está no departamento de RH, e se você não tem uma justificativa muito, muito boa, 40 minutos depois você já está com a sua maletinha embaixo do braço na rua. Né? Então, mas do outro lado, Rafael, se eu pego agora produtividade por hora, claro que o europeu é muito mais produtivo. Se eu pego produtividade por período de trabalho, por dia de trabalho, nós não estamos tão ruins aqui no Brasil, não. Por exemplo, a Avon tem uma fábrica aqui no CIA, onde o Júnior, um amigo meu, ele fez curso comigo em 2002, se não me engano. Ele era o gerente operacional lá. E eles ganharam lá todos os prêmios de produtividade, porque temos 30 outras plantas do mesmo perfil no Singapura, no Xangai, nos Estados Unidos, etc, etc. Ao ponto que ele, desde 2004, 2005, ele vive viajando pelo mundo, mostrando como aqui no Brasil se consiga esse altíssimo nível de produtividade. A mesma coisa na Ford, existem várias plantas similares. A planta daqui de Camaçari já ganhou em 2 anos consecutivos o prêmio da maior produtividade global. Né? E não são pessoas do Sul, é a produtividade gerada a partir do pessoal daqui. Né? Um problema realmente que nós temos hoje aqui na Bahia é que muitas empresas levaram a inteligência, levaram a gestão para São Paulo. Né? Aí realmente temos ainda algumas dificuldades aqui. Né? Não sei como agora, aí depende também muito na montagem eletromecânica, depende muito da empresa, né? Depende muito do nível de motivação na empresa.
Eu já vi aqui empresas de TI com baixíssimo nível de produtividade e empresas com altíssimo nível. Por exemplo, a última onde eu estava, a Medicare, teve um nível de produtividade que não precisa ter nem a menor vergonha a ser comparado com qualquer equipe da Índia, ou da Alemanha, ou da Itália. Não? Em outras empresas, como o CPM Praxis, como a Axel, né, a Telematic, por exemplo, essa produtividade já era bem mais baixa. Né? Então isso também tem muito a ver com a gestão realmente cada vez. Né? Pois é, né, tem que ter incentivo, tem que ter, na verdade, uma gestão motivadora. Isso vamos abordar na parte de RH, quando vamos falar sobre as teorias motivacionais, o Maslow, o Herzberg, o Hirschfeld, né, onde exatamente vamos entrar nesta parte aqui. Né? Respeito não se pede. Opa, desculpa. Respeito se ganha. Né? Eu acho nada mais ridículo do que quando chega lá, chamada autoridade, exigindo, eu exijo respeito. Pelo amor de Deus, camarada. Vai, comporta-se de uma forma que merece respeito e você vai ganhar respeito com muita facilidade. Tá? Ok, senhoras e senhores, encerramos a nossa matéria aqui. Estamos 1h30 na frente do cronograma do curso. Eu peço desculpas, eu realmente não estou bem. A garganta dói bastante, vocês viram que eu várias vezes desliguei aqui para desentupir o nariz. Então eu sugiro que o que nós fazemos agora seria encerrar a aula de hoje. Provavelmente a tristeza de todos, porque a aula acho que foi boa. E parece que o áudio hoje ajudou muito. Né? Ninguém perdeu a conexão, só Sandra saiu uma vez, mas voltou imediatamente. Né? Mas realmente eu não estou me sentindo muito bem aqui, estou meio tonto aqui. Então vou aproveitar agora que a gente está na frente do cronograma e encerrar a aula hoje um pouquinho mais cedo. Até também para poder iniciar a matéria de escopo no início do curso. Tá? Na próxima semana não teremos aulas aqui. É a minha semana sabaica, sei lá. É a semana onde eu trabalho com a faculdade. Né? Na próxima semana eu vou ter curso na Unifax, de segunda a sábado. Espero recuperar o voice até aí, senão vai ser meio complicado. Porque lá são 30 alunos. Agradecendo de novo aqui a Fernanda e o Rafael pelos comentários que deixaram aí no Face. Gente, precisamos que vocês nos digam o que vocês gostam, o que vocês não gostaram. A Sandra me ajudou muito em corrigir algumas coisas, me mandou por e-mail algumas sugestões. Né? E os outros, por favor, também sintam-se à vontade de promover a 3PTA. Né? A gente precisa de vocês para que esse projeto continue dando certo aqui. Né? Gente, muito obrigado para todos. Né? Estuda mais escopo já. Escopo, prazo, custo. Isso, na verdade, é que nós vamos abordar daqui a 2 semanas, terça, quinta e depois no sábado, não é? Escopo, prazo, custo, são 3 módulos, mas estão previstos 4 unidades para isso. Tá? Pronto, iPad funciona muito, muito bem, sendo que nos programas da Apple, você tem tipicamente dificuldades de instalar o Flash Player, aí você teria que acessar antes o site da Adobe. Procure na internet a partir do iPad por Adobe Connect Add-in. Aí você vai encontrar um add-in específico para o ambiente operacional da Apple. Né? Senão você vai ter muita dificuldade de áudio. Você vai até escutar provavelmente bem, mas quando você fala, vai ser aquele voice robótico, metálico, que ninguém vai entender nada. Né? Bom, Fernanda, isso não é justificativa se você está no hotel